O programa a seguir é uma produção independente. Todo o conteúdo veiculado é de responsabilidade de seus idealizadores. Programa Negrícia, a voz negra ecoando no mundo virtual. Meu cabelo crespo é resistência e força. O meu cabelo crespo é resistência e força. O meu cabelo crespo é resistência e força. É minha força que grita. Sou essência, sou vida. O que ele fez de mal para ser chamado de ruim? O meu cabelo é resistência e força. Dona Gisele. Nego merece respeito, merece ser feliz. Nego merece respeito, merece ser feliz. Vamos dançar ciranda, coco de roda é nossa raiz. Vamos dançar ciranda, coco de roda é nossa raiz. Deus fez o branco, fez o índio e o negro também. Deus fez o branco, fez o índio e o negro também. Levante a cabeça, nego, tamo de parabéns. Levante a cabeça, nego, tamo de parabéns. Nego não veio pra sofrer, nego não veio pra chorar. Nego só quer ter o espaço para trabalhar. Nego só quer ter o espaço para trabalhar. Obrigado, Deus do amor. Obrigado, Deus de bondade. Obrigado, Deus do amor. Obrigado, Deus de bondade. Nego só quer ter espaço dentro da sociedade. Nego só quer ter espaço dentro da sociedade. Nego merece o amor. Nego merece respeito. Nego merece o amor. Nego merece o respeito. Vamos acabar com esse bicho chamado preconceito. Vamos acabar com esse bicho chamado preconceito. Olá, eu sou Andréa Gisele e está entrando no ar o programa Negrícia, a voz negra ecoando no mundo virtual. O meu objetivo enquanto programa Ação no espaço da Web Rádio é discutir, valorizar e dialogar sobre temas importantes para a população na sua totalidade e especificamente para a população negra, meu referencial de identidade, cultura e conhecimento. Com o apoio da Web Rádio Porto do Capim e da Turbanteira, loja virtual de produtos baseados na cultura negra, está começando o programa Negrícia de número 6. E o tema é o feminismo negro. Mande seus questionamentos, dúvidas, sugestões de matérias ou inquietações sobre a temática negra pelo Facebook na página Negrícia Programa de Rádio. Lendo o livro de Angela Davis, uma filósofa negra, professora emérita do Departamento de Estudos Feministas da Universidade da Califórnia e ícone na luta pelos direitos civis. Como ativista, Angela integrou o grupo Panteras Negras e o Partido Comunista dos Estados Unidos. É autora de livros e por aí vai. Peguei me questionando sobre ser mulher negra nesses tempos de hoje. Trabalhei com o movimento feminista daqui da minha cidade nos anos de 2006 até 2010. E no processo não lembro de ter recebido incentivo e me descobri como mulher negra. Eu vejo o feminismo composto em sua maioria por mulheres brancas. Convidei algumas das mulheres maravilhosas que dividem comigo pensamento sobre qual nosso papel na formação e apoio para futuras companheiras negras dessa cidade que ainda não compreendem bem esse fenômeno que está acordando e se mostrando cada dia mais forte. O verdadeiro sentido da união entre as mulheres negras. Chamei algumas para falar sobre suas opiniões nesse sentido e vi que cada uma de nós trilhamos caminhos distintos, com suas experiências independentes, mas com os mesmos sentimentos no coração, inquietações de como florescer as mentes das outras negras que ainda acham que o feminismo propriamente dito as contempla. Eu gostaria de chamar mais companheiras ao qual suas vivências me inspiram muito e tem bastante coisas a nos ensinar, quem sabe no próximo programa. Antes da mulher branca exigir seus direitos, as pretas já trabalhavam em suas cozinhas,
nos seus lares, cuidavam dos filhos delas para que elas pudessem exercer sua cidadania e queimar os seus sutiãs em praça pública. Para que muitas mulheres brancas fizessem valer seus direitos, muitas outras pretas estavam tocando os lares de suas patroas. Mas eu me pergunto, não somos mulheres também e não temos os mesmos direitos? Uma experiência que tive entre tantas outras feministas fortes, de falas contundentes, em situações que eu não me encaixava. Não sabia o que era. Quando elas iam gritar pelos nossos direitos em reuniões, eventos, seminários, viagens e práticas, eu e algumas outras companheiras negras não íamos. A gente tinha o papel de atender o telefone do órgão público que trabalhávamos. Não tínhamos diploma para estar junto a elas. Onde, na verdade, ao entrar na universidade, me formar, participar de atividades, ouvir outras mulheres negras, me deparei com a resposta que há tanto tempo não encontrava. Não era o diploma que nos faltava, era a nossa pele que não podia estar em certos espaços de privilégio das brancas. Vamos ouvir agora a fala de Verônica Lourenço. Ela é ialorixá, ativista negra, educadora, formada em História pela UFPB, é da coordenação colegiada da Sapatá, Rede Nacional de Lésbicas e Bissexuais Negras. Verônica vai nos contar um pouco de sua visão sobre o feminismo que vivemos aqui na Paraíba. Negrícia, negro sou, negro ficarei, 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 ficarei. Primeiro falar que o feminismo branco, ele não me contempla, não me representa. Muitas mulheres brancas, para conseguir a sua autonomia até hoje, exploram nós, mulheres negras. A caminhada é outra, a caminhada é diferente, a nossa história mostra isso. Enquanto nós viemos para cá na condição, nossas ancestrais, de escravizadas, elas eram as sinhais, que na maioria das vezes nos hostilizavam, nos castigavam, nos matavam. E com o decorrer da história, essas coisas se transmutaram, mas continua da mesma forma. E os nossos passos são diferentes, os nossos caminhares são diferentes, embora paralelos e muitas vezes conjunto no mesmo espaço, no mesmo ambiente doméstico, digamos assim, mas com papéis diferenciados. Então, falar, por exemplo, das sufragistas não é falar de nós. Falar da luta da mulher pela educação formal, da luta para a entrada no mercado de trabalho, da luta da mulher pela independência financeira, não é falar de nós. Nada disso nos contempla, a não ser que mostre o outro lado, que fale de quantas de nós servimos ano passado e até hoje ainda servimos de escada ou de tapete para que mulheres brancas se afirmem como mulheres de sucesso, como empreendedoras de sucesso, como professoras, como médicas, porque quando elas conseguem sair para a rua da sua casa, do seu lar, sendo dona, e aqui eu não estou querendo minimizar, digamos assim, né, as mazelas que as mulheres brancas sofreram e sofrem, mas que são em outros níveis, não são no mesmo que nós. E elas, como eu já disse antes, são hostilizadoras e opressoras nossas também. Então, por isso que o feminismo branco não me contempla como mulher negra de candomblé. A minha visão de feminismo, se é que a gente tem que dar um nome, então que seja de feminismo negro, porque também entendo a nitidez que não existe um só tipo de feminismo, mesmo esse feminismo branco, existem vários feminismos, mas eu procuro a cosmovisão africana, digamos assim, do mundo, numa perspectiva do Ubuntu. Só sou porque todas somos e todas são porque cada uma de nós é, e que eu não posso estar bem se várias outras ou se uma outra não estiver. É a solidariedade, e essa solidariedade que é muito maior do que ter dó, do que ter pena, de que se comprazer com a, né, se tocar, se doer com a dor da outra. É sentir na pele, é ter uma história comum, é ter ancestrais e visões ancestrais comuns, ter memórias ancestrais comuns. É dentro dessa perspectiva de fortalecimento, de confiança. Existe uma escritora norte-americana, uma escritora negra, que ela usa a expressão, a minha língua fala na boca da minha irmã. E é um feminismo do desafio, esse feminismo negro. É um feminismo que nos desafia a romper com séculos de opressão e com séculos de uma cultura que diz que nós somos concorrentes. É ver em cada mulher negra a mim mesma e a minha história. E lutar para que todas, de fato, sejamos livres. E eu poder confiar a tal ponto de poder dizer que a minha
minha língua fala pela boca da minha irmã, que a tua palavra é a minha palavra e vice-versa. É de ter a certeza que se eu estou numa empreitada junto com uma irmã negra, eu não preciso ter medo de ser sacaneada. Mas eu também sei que existem muitas mulheres negras que agem como capitães do mato. Eu tenho vários exemplos disso na minha vida prática, que embranquece o pensamento e as posturas. Embranquece no sentido de se voltar contra nós mesmos, de entrar numa concorrência mesquinha de picuinhas, de querer apagar, invisibilizar a outra, de falar da luta contra o racismo, mas na hora de fortalecer uma companheira, não fortalece a companheira preta, concorre com ela e fortalece a branca. Deixa de fortalecer uma companheira mulher, negra, para estar fortalecendo, por exemplo, um homem branco, e para se autoafirmar no meio das brancas, massacram e oprimem as irmãs negras, né? Deixam de estar do nosso lado para estar se afirmando como feminista do lado das brancas, que se dizem nossas parceiras e que sacaneiam inclusive uma com as outras também, né, e conosco mais ainda. E assim, só para citar um leve e breve exemplo, agora nas eleições municipais se fala tanto de fortalecimento da mulher, fala tanto de feminismo, e a gente teve algumas mulheres concorrendo no pleito municipal, e aí eu vou falar para a vereadora. Eu vi muitas mulheres feministas, né, fortalecerem uma candidatura de um homem em detrimento na candidatura de uma mulher. Beleza. Guardando as críticas individuais, que essa é assim, que aquela não tem experiência, que aqui a outra é louca, que não está preparada, né? E tudo isso, assim, até a forma de criticar, ela é muito complicada. E é uma crítica que vem de ditas feministas, que não chega junto para somar. Se eu estou vendo que a companheira não está agindo, seja na vereança, seja em onde for, sei lá, de acordo com algo, ou se eu discordo com ela, por que não chegar para ela e ter uma conversa com ela? Por que desqualificar junto a outras pessoas? Deixar de fortalecer uma empreendedora mulher, negra, para estar usando coisa da moda, né? Eu acho que a gente precisa, de fato, no dia a dia, desconstruir concorrência, desconstruir mesquinhezas, desconstruir o racismo que colonizou não só o país enquanto espaço físico, mas muitos pensamentos. O direito ao nosso corpo, que é tão falado, por exemplo, ele continua sendo um direito apropriado por outros, por outras, né? O feminismo negro é outra coisa, não é nada disso que está posto enquanto feminismo branco, que nasce dentro da academia, e que sim, tem muitas que são parceiras e tal, mas até que ponto são parceiras? Porque eu tenho um exemplo que passei 12 anos dentro de uma instituição e que quando houve um caso de racismo, eu fui acusada de, já sei, eu tinha certeza que você ia dizer que era racismo, uma comentou. A outra, que é branca e que era, inclusive, né, eu tinha como amiga de muitos anos e tal, fez todo um comentário ficando ao lado, a favor da outra branca e que não estava entendendo e que estava achando que era racismo, né? E aí até eu falei para ela que uma vez branca, sempre branca, e o racismo sempre aparece. Então, que feminismo é esse? Que é feminista, mas é racista. É feminista, mas é lesbofóbica. É feminista, mas, enfim. Eu não concebo um feminismo que discrimina, um feminismo racista. Então, esse feminismo que está posto, ele não me representa por isso. Mesmo quando as duas são pobres, as duas têm a mesma escolaridade, as situações pelas quais ambas passam é diferente. Por exemplo, a questão mesmo da saúde, que é tão falada e que é verdade. Quando uma mulher entra em trabalho de parto que precisa de um anestésico, as mulheres brancas recebem mais. Então, assim, mesmo quando saímos do mesmo ponto de partida, mesmo quando estamos no mesmo patamar, é diferente. E é diferente também a atitude delas para conosco. As manas negras que acabam com o pensamento colonizado e fazendo o papel de capitães do mato e concorrendo para se autoafirmar no meio das brancas, massacram e oprimem as irmãs negras, deixam de estar do nosso lado para estar se afirmando como feminista do lado das brancas, que se dizem nossas parceiras e que sacaneiam, inclusive uma com as outras também, e conosco mais ainda. Nada de novo. Programa Negrícia.
Respeito é bom e eu gosto. Respeita, moço, a minha condição de negra, pobre, mulher. Não tive tempo de ganhar dinheiro, pois enquanto eu limpava tua sujeira, tu roubava meus direitos. Respeita, moço, os meus pés achatados. Eles estão cansados de andar descalço, carregando o peso de uma cor que foi negada por 500 anos. Respeita, moço, meus cabelos crespos, que tu acha feios e sujos. Eu amo meus cachos, mas tu insiste em dizer que beleza é igual à tua. Respeita, moço, eu entrar nas universidades através das cotas. É que enquanto eu tinha que trabalhar muito e estudar pouco, teus filhos, que sempre frequentaram os melhores colégios e cursinhos, roubavam minha vaga na universidade pública e nos melhores cursos. E é por isso e por muito mais, moço, que eu te digo, te cala, sai de fininho, porque respeito é bom e eu gosto. Maloqueiras, patricinhas, afro-nordestinas. O sol nasce primeiro, pra que cedo tá nativa. Quando é qual pro seu nariz, sua vida ser quem diz. Sou diva, rainha e nasci pra ser feliz. Quem disse que não pode? Faço o que quer e nem preciso que aprove. Quem disse que não pode? Negou. Faço o que quer e nem preciso que aprove. Quem disse que não pode? Não. Faço o que quer e nem preciso que aprove. Quem disse que não pode, hein? Se faz bem com o mal que tem. Não vem com o pé de break, nem atrás e meu lado nem vem. Tem mulher no comando, tá sobrando pra ninguém. Se não tá somando, tá segregando, então some pro além. Não entendeu? Vem no replay, até essa chance eu dei. Não passa de um plebeu das track, pensa que é o rei. Eu faço o que eu quiser, não peço aval de alguém. Não mexo só com a bunda, eu mexo com as mentes também. Você não é meu bem, você não é meu zen. Você não é meu dono, nem dono do rap, neném. Tá só de encosto no meu corre, eu já te avisei. Não colo com escroto, essa é minha máxima lei. Se é pra tombar, tombei. Se é pra tomar, tomei. Não adianta cara feia, eu nem me assustei. Tá achando muito, pois ainda acho é pouco. Vai ouvir o som das minas até te dar desgosto. Quem disse que não pode? Faço o que quer e nem preciso que aprove. Quem disse que não pode? Negou. Faço o que quer e nem preciso que aprove. Quem disse que não pode? Não. Faço o que quer e nem preciso que aprove. Me apropriei, me empoderei. A rima das mina que me inspira, só eu mesma sei. Se disse que não pode, nem vem, que pra tu não tem. Na banca tem mais de 100, mas não valem um vintém. Aí doidão, que banca de tiozão. Você não tem cunhão, então preste atenção. Que eu tô aqui com as minas armadas para ir pra cima. Se tu não respeita a sigla, volta lá pro fim da fila. Negra bonita, maluca atrevida, ativista do rap, da rima, da vida. Eu sigo em frente, renovando os pensamentos da mente, pra combater e ser bem mais presente. Linha de frente, não tem sequelas, porque sou elas, nós somos elas. Convoco todas pra missão. Não tem sequelas, porque sou elas, nós somos elas. Convoco todas pra missão. Quem disse que não pode? Faço o que quer e nem preciso que aprove. Quem disse que não pode? Negou. Faço o que quer e nem preciso que aprove. Quem disse que não pode? Não.
Programa Negrícia. Negro sou, negro ficarei. Ubuntu muitas vezes é pronunciado, é dito de qualquer jeito, mas Ubuntu não é moda, Ubuntu não é sororidade, porque é algo muito, muito mais profundo do que isso. Tem a ver com o conhecimento, com a consciência de quem somos, de onde viemos e de que não somos só, não somos seres isolados, que uma depende da outra, sendo extensão, sendo consequência muitas vezes da outra. Para que eu e você estivéssemos aqui hoje, muitas de nós estiveram lá atrás, muitas se fizeram caminho para que a gente caminhasse. Ubuntu, Preta. Web Rádio Porto do Capim. Meu cabelo crespo é resistência e força. O meu cabelo crespo é resistência e força. O meu cabelo crespo é resistência e força. É minha força que grita. Sou essência, sou vida. O que ele fez de mal para ser chamado de ruim? O meu cabelo é resistência e força. Dona Gisele. Voltamos com o programa Negrícia, que nesta edição está abordando o feminismo negro. Vivendo em uma sociedade que foi fundada no racismo, eu posso compreender muitas falas e posicionamentos errôneos de algumas mulheres não negras, e não estamos livres nem entre nós, mulheres. O cerceamento da cultura negra é manobra de controle e dominação do sistema para que não ocupemos espaço que nos há de direito. Esse peso é maior na mulher negra, que além das mazelas sofridas pelo racismo, ainda temos que encarar o machismo que em muitos casos vem não somente do homem branco, mas também dos companheiros pretos que passam por nossas vidas. O trabalho é algo presente em nosso cotidiano como prioridade, até maior que nossos filhos. Afinal, como vamos sustentar nossas crias? Eu trago essa questão porque a solidão entre mulheres negras é algo mais comum e preocupante do que se imagina. Em muitos casos, não somos escolhidas para namorar, formar família, sermos apresentadas aos amigos como companheiras, dentre inúmeras desculpas que alguns homens arranjam para fugir dessa afirmativa. Voltando ao livro de Angela Davis, Mulheres, Raça e Classe, havia esquecido de mencionar lá no início, ela fala sobre empregadas domésticas que depois da Lei Áurea, pela falta de mulheres para trabalhar em suas cozinhas e casas, as famílias tiveram que contratar mulheres brancas. Mais uma vez a negra era colocada na cozinha, pois não inspirava confiança em ser colocada na casa. Elas poderiam roubar os pertences das suas donas. Mas as negras eram preteridas dos patrões para servir-lhes em suas camas. Vou citar um trecho aqui do livro, abre aspas. Sabe-se da colaboração inestimável da mulher branca no processo anti-escravagista, mas elas não conseguem compreender a complexidade da situação da mulher negra, fecha aspas. Vamos ouvir agora a opinião de Fernanda Ferreira, uma mineira que adotou João Pessoa como morada. Ela é atriz, arte-educadora, ativista social e especialista em história e cultura afro-brasileira. Sem contar que ela tem um projeto lindíssimo aqui chamado Gira Contos, que ela conta contos africanos para as crianças e jovens adultos, quem quiser assistir. Eu acredito que o feminismo para a mulher negra, ele tem uma diferença. Eu acho que hoje em dia não cabe mais a gente negar essa questão das diferenças, da diversidade entre as mulheres. Dentro da própria categoria mulher negra, a gente já vai encontrar aí uma diversidade bem grande de realidade. E entre mulher branca ou embranquecida e mulher negra, a gente aí vai ter mais uma diferença. Ou seja, essa relação de raça e classe dentro do feminismo, ela hoje em dia não há mais como negar que ela precisa ser refletida e precisa ser observada. Se realmente a gente quer fazer valer, né, políticas sociais, se a gente realmente quer fazer valer mudanças, né, na nossa sociedade. Então, o feminismo para a mulher negra, ela tem esse obstáculo que, para além do embate de classe, existe também o embate racial, certo? E aí, no caso, a mulher negra, ela passa por essa questão do processo de afirmação e de valorização dentro desse contexto racial, falando da nossa realidade enquanto mulher negra, brasileira, nordestina, na Paraíba. Vamos afunilando aí nossas realidades. E em João Pessoa, existe todo um contexto, uma pressão social, uma pressão histórica para que esse processo de afirmação e de valorização da identidade, ele sofra aí de diversos obstáculos. Porque o racismo, ele
funciona como um pilar na sociedade brasileira. O racismo é estruturante. Isso aí, intelectuais, pensadores negros e negras aí ao longo da história do estudo, né, sobre as relações raciais no Brasil, isso já está posto. O racismo é estruturante. Esse país começou já com essa formação, com esse pensamento arraigado na nossa Constituição Nacional. O racismo está do nosso pensamento coletivo, enquanto nação. E aí, para nós, mulheres negras, é muito difícil conseguir ultrapassar esses obstáculos, porque eles constroem muros entre nós, mulheres, e o acesso aos nossos direitos, a questão do pensamento, própria saúde mesmo, mental das mulheres, nesse processo de reconhecimento, de identificação do racismo, porque isso muitas vezes a gente passa anos e anos sendo violentada, nossos direitos sendo violados, e a gente lá na frente é que a gente vai ver, poxa vida, a minha vida foi constituída por momentos assim, por processos assim, de violação, de desrespeito da minha identidade, de desrespeito da minha história. Então o feminismo negro, ele tem essa característica específica, ímpar, que no caso, uma feminista branca ou embranquecida que vem com uma condição e de um status social privilegiado, não tem como vivenciar ou não tem como compreender a dimensão dessas especificidades, dessa necessidade de quem realmente está lá na periferia, está na base, está vivendo aí toda a pressão, está segurando todo o peso dessa nossa desestrutura social, do racismo mesmo, que o racismo, eu volto a falar, é realmente algo assim estruturante dentro das nossas relações de classe, das nossas relações sociais. Então a mulher negra, a mulher preta, ela tá lá embaixo, segurando toda essa carga. E pra gente é um processo, né, difícil, um processo longo, até a gente realmente conseguir reconhecer essa opressão e ter voz sobre ele, né? Pelo menos pra mim, está sendo e sempre foi esse movimento. Eu fui aprendendo, fui me constituindo, vamos dizer assim, enquanto mulher negra, nas porradas que a vida, que a sociedade foi me dando. Que é uma questão também que a gente precisa estar muito atenta. Que é, enfim, Jurema Werneck, Sueli Carneiro, tantas outras mulheres aí, intelectuais, pensadoras do feminismo negro no Brasil, elas já trazem que a mulher negra no Brasil, a gente não nasce negro, com essa identidade já bem colocada, afirmada. A gente vai se constituindo ao longo do tempo, não só a mulher, até como o homem negro também. Então, esse processo de reconhecimento, ele vai da história de vida de cada uma. A minha, por exemplo, não foi nada simples e nem fácil. A minha pertença, enquanto mulher, enquanto negra, ela foi construída mesmo na relação, né? Nas relações, nas portas fechadas, nos muros invisíveis que o racismo coloca para nós mulheres negras na sociedade. Então tudo isso aí nos diferencia das feministas brancas ou embranquecidas. Penso, né, que isso tem que, atualmente, isso aí já tem que estar bem frisado e superado dentro dos movimentos sociais, né, dos movimentos feministas, porque não dá mais para a gente ainda estar discutindo se todas as mulheres são iguais, se somos todas iguais porque somos mulheres. Isso é um discurso que já está, inclusive, superado, porque dentro do próprio feminismo negro, a gente já reconhece as diferenças, né, entre as próprias mulheres negras, porque somos mulheres negras não quer dizer que somos todas iguais. Nós podemos ter processos históricos que nos unem, podemos, vamos dizer assim, dizer que temos elementos que nos, vamos dizer assim, que são próprios e que são comuns a todas as mulheres negras, mas a gente tem que reconhecer que existe essa diversidade. Um exemplo disso é, por exemplo, a relação com o cabelo, estética negra. Isso é uma realidade de opressão para nós mulheres negras, que a gente já nasce com esse estereótipo do cabelo ruim, do cabelo isso, o que é belo, o que não é. Agora, a forma como cada mulher negra lida ou vai ter contato com essa realidade, com essa opressão estética, isso vai da história de vida de cada uma. E não cabe a gente mais ficar em discussões, como a gente vê muito aí nas redes sociais, se ela é mais negra ou menos negra porque alisa, porque deixa o cabelo natural, porque
porque isso, porque aquilo. Então eu acho que a gente tem que se ligar nesses processos de opressão que nos torna únicas, que nos torna, não é iguais, que eu não gostaria de usar essa palavra, mas existem processos de opressão que todas nós passamos, mas a nossa diversidade, ela faz com que cada uma construa o seu processo de identidade, construa o seu processo de resistência de forma diferente. E isso é feminismo negro. Existe aí mulheres, referências, né, nacionais, que já dizem isso aí desde a década de 80, desde a década de 70. A questão é justamente essa. Dentro desse processo de opressão que a gente vive, né, nós mulheres negras vivemos, muitas vezes até essas informações demoram para chegar na gente. Eu mesmo, por exemplo, tive acesso a esse conceito do feminismo negro há coisas de 2 anos atrás, porque realmente, embora percebesse que a ideia de feminismo, ele tinha esses problemas aí de não atender as minhas especificidades enquanto mulher negra, a gente não tinha, né, esse arcabouço, a gente não tinha esse apoio para refletir, para pensar essas realidades. Então, há coisa de 2 anos que eu fui ter mesmo acesso à leitura de mulheres como Jurema Werneck. Teve um livro, né, agora de Angela Davis, que foi lançado nos Estados Unidos na década de 80, que só agora, esse ano, é que foi traduzido para o português. Então, assim, a gente tem mesmo uma relação, uma realidade de desprivilégio dentro da sociedade brasileira. Não há como pensar o feminismo mais como algo universal, hegemônico para todas as mulheres. Existe diferença, sim. O feminismo negro, ele fala, ele atende, ele entende, ele representa a necessidade das mulheres negras. Eu penso dessa forma. 1, 2, 1, 2. Você está ouvindo o programa Negrícia. 1, 2, 1, 2. São tantas as histórias, foram tantas as mulheres negras, cosendo, costurando pacientemente os fios da trama da vida. Elas foram e são muitas. Como bem disse uma irmã nossa, nossos passos vêm de longe, acumulam-se no tempo. O primeiro passo, o primeiro ponto ainda vibra em mim. Salve a Cotirene, Dandara, Luísa Maim, salve Gertrudes Maria. Foram tantas as histórias, são tantas as mulheres negras. Para que eu pudesse estar aqui hoje, muito sangue foi derramado. É feito de lágrimas ancestrais este nosso imenso mar Calunga. Como o balanço das ondas do mar, toda dor, toda opressão submerge para poder vir à tona sentimentos de amor, de liberdade. Foram tantas as histórias, são tantas as mulheres negras tecendo os fios da arte de viver, resistindo. Somos e nos sabemos. A grande poetisa negra já declamou: as mulheres são a força matriz. Somos o moto contínuo do mundo. Iê, Conceição Evaristo. Salve Carolina de Jesus. Axé, Elisa Lucinda. Cristiane Sobral, Miriam Alves. Por elas, por nós, por quem ainda há de vir. A gente briga sim, a gente luta sim. Não há mais como negar. A presença das mulheres negras fortalece a democracia. É sinal de bem viver. Enegrecendo o olhar de cada dia, enegrecendo o feminino, elas foram e somos nós. Saudades de Lélia Gonzalez, Luísa Bairros, Força, Benedita da Silva, Sueli Carneiro, Jurema Werneck. E tudo retorna para o seu começo. Ponto por ponto, passo a passo. A vida segue em seu espiral. É movimento, é transformação. São tantas as histórias. Somos muitas, negras de corpo e alma. Unidas pelo amor, nossa costura com a vida se faz assim. De dentro para fora, sempre. Desenrolar, de Fernanda Ferreira, criado em julho de 2016, para o evento de aniversário da Bamidelê e celebração do Dia das Mulheres Negras, Afro-Latinas e Caribenhas em João Pessoa.
Pensei, passou. Bestainca nos beats do Mato Records, a banca. Por um momento pensei que nunca soube o que sei, tentando achar no vagão a direção pra estação do estado São Pedro Pescador. Me solte de sua rede, me abre esse portão, me dê passagem free ou deixe-me aqui dormente. Sou um saco furado de poesias recortadas, picotadas de antigos noticiários sarcásticos e pragmáticos, que gira sem se mover pra nenhum lado, que espera parado o momento de vazar entre fetos e fatos, em sonhos, em atos, carniças e mormaços. Que venham as chuvas de março, que no verão choveu neve, que seu amor seja leve, mas não tão leve assim, que te sopre pra longe de mim. Fique mais um pouco e se assuma ser louco. É o oco, é o toco, é o troco. A saída requer muito esforço, se perder pra não mais se encontrar. Isso vem só depois de se achar. Nesse tempo, nesse espaço, no compasso, nesse vento, brisa que se quer, cheiro de mulher, poesia suicida, nostalgia amadecida, pérola que vai além do que se dá e se tem, a prisão do teu pé e meu flerte com São Tomé. O que se dá, o que se tem, o que se faz, vai mais além de mim e de você, meu bem. Brincar nos anéis de Saturno, dar um brilho num dia noturno, ser a plena aprendiz, não somente a meretriz de um sonho torpe. Larga de ser bobo, segura mais um pouco, que o que pensei passou como um trem. Eu pensei que se o tempo passasse eu iria esquecer você. Web Rádio Porto do Capim, da Paraíba para o mundo. Negrícia, negro sou, negro ficarei, 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 ficarei. Voltei com o programa Negrícia e já tivemos a participação de Verônica Lourenço e Fernanda Ferreira, duas figuras de peso para abordar esse assunto tão recente entre nós e que ainda estamos aprendendo a lidar, o feminismo negro. Dentre tantos assuntos nesse universo do ser mulher negra, nos deparamos com a polêmica da apropriação cultural, pois onde o povo não negro quer pôr a mão e ressignificar nossos símbolos ancestrais, dando outra roupa para que depois digam que foram eles que criaram e que agora pode se falar sobre, pois são elementos aceitos em suas modas passageiras. Vamos ouvir agora Priscila Estevão. Ela é formada em Relações Públicas, militante do Movimento de Juventude Negra e Movimento de Mulheres Negras na Paraíba. Não mexo só com a bunda, eu mexo com as mentes também. Hoje em dia muito tem se falado sobre essa questão da apropriação cultural em relação à cultura negro-africana, de pessoas não negras utilizarem elementos pertencentes à cultura negro-africana. E assim, que de certa forma é uma preocupação legítima, porque de que forma essas pessoas não negras têm utilizado esses elementos? Isso é um questionamento que o movimento negro tem feito, que as pessoas pretas têm feito. Muito se diz, né, e a mídia reforça muito isso, ser preto tá na moda, né? As cores de preto tá na moda, o cabelo black tá na moda, o cabelo dread tá na moda, ser de religião de matriz africana tá na moda, usar uma guia no pescoço, um fio de conta no pescoço é legal, descolado, é descontraído, usar roupas com
elementos étnicos é massa, tá em voga, é tendência. Sendo que, assim, quando a gente trata da apropriação cultural, é porque todos os elementos que compõem a cultura negro-africana, eles acabam que sendo banalizados e o sentido real desses elementos, eles não são levados em consideração. Não há uma reflexão em cima do qual a importância desses elementos para o fortalecimento da cultura negro-africana, que é uma cultura que a gente sabe, num país, no mundo, que coloca o racismo como um dos pilares das desigualdades sociais. É importante que esses elementos eles sejam colocados como eles sempre foram colocados, como uma forma de resistência e de afrontamento a uma sociedade racista. Só que, assim, o fato que eu considero ter gerado, de certa forma, por parte de algumas pessoas não negras, essa apropriação cultural, fora essa coisa de ser tendência, ser preto tá na moda, tem a questão também de que mais pessoas negras, pretas, têm se afirmado enquanto tal, né? A gente também não pode esquecer que vive em um mundo capitalista, que tenta fazer de tudo que se tem visto, que se tem conhecimento, transformar em dinheiro, em lucro. E, obviamente, à medida que pessoas negras se afirmam enquanto tal e passam a usar elementos de sua cultura, de sua ancestralidade, reverenciando essa ancestralidade, é óbvio que o capitalismo vai pegar uma carona nesse crescimento de afirmação de identidade. É lucrativo, é dinheiro, é isso que importa. E com o mercado crescente, muitas grandes empresas que são administradas por pessoas brancas, não sejamos ingênuos ao ponto de achar que tem um preto atrás de uma mesa que comanda uma multinacional. Isso não acontece. São pessoas brancas com alto poder aquisitivo. E essas pessoas brancas, elas têm interesse de mercado, elas têm estratégia para lucrar cada vez mais. E num mercado em que mais pessoas negras têm se afirmado enquanto tal e passado a utilizar elementos para reverenciar essa ancestralidade negro-africana, óbvio que a carona ela tem que ser pega nesse momento. Não pode perder esse nicho de mercado. Ele está crescente, ele é forte, ele é potente. Então a gente precisa aproveitar disso também para lucrar. E aí faz disso moda, banalizando moda, tendência, banalizando todo o contexto, tudo que cada elemento da cultura negro-africana traz, banalizando e virando apenas modinha. E aí é nesse sentido que nós, pretos e pretas, temos que ter cuidado, né? E tratar da perspectiva da apropriação cultural é justamente o que algumas pessoas não negras têm feito, pegado carona. Porque, por exemplo, usar uma roupa étnica, um cabelo pra cima, tem gente que faz até permanente, nada contra, mas pra ficar na tendência vale tudo, né? Pra estar na moda vale tudo. Então, usar roupas étnicas, cabelo pra cima, a estética do tombamento é legal, mas, por exemplo, ninguém tá preocupado com a mãe preta de periferia que teve seu filho morto na semana passada. Ninguém vai lá perguntar se ela tá precisando de assistência, seja psicológica, seja financeira, de subsistência. Ninguém tá preocupado com isso. Ninguém tá preocupado se preta não tá na moda quando, por exemplo, um terreiro é invadido, mas quer usar a guia no pescoço, o fio de conta no pescoço, mas não sabe o que aquele terreiro passa para se manter de pé. Ninguém vai lá perguntar, como o terreiro que aconteceu em Brasília, que foi depredado, ninguém foi lá perguntar o que aquela mãe de santo tá precisando para reerguer seu terreiro. Ninguém tá preocupado com isso. Como o caso daquela menina que foi morta na Cândida Vargas por negligência médica, por causa do racismo. Uma mãe grávida, passando mal, com todos os índices, as questões que implicam em uma gravidez de risco, foi atendida mal por ser uma preta, pobre, de periferia. A gente sabe que isso acontece. Mas ninguém foi perguntar ao companheiro dela o que é que ele tá precisando. Isso não tá na moda. Porque algumas galeras, e é isso que a gente fala no que diz respeito à apropriação cultural, só querem receber os bônus da nossa cultura. Mas com os ônus, ninguém quer arcar. Isso sempre sobra nas costas da gente. E é nesse sentido, você se apropriar de algo, você não valoriza só, simplesmente por uma questão de moda, de estética, porque é tendência. Então, por favor, fique no seu canto com o que você sempre esteve utilizando. Porque se não for para fortalecer a minha população, se não for para fortalecer o meu povo preto, fique na sua. Fique onde você está e onde sempre esteve, no seu lugar de privilegiado. Porque
se não for para contribuir, nem chegue perto. E é nesse sentido que a gente fala da apropriação cultural. Não é moda, não é tendência. É uma questão de resistência, de valorização de uma perspectiva ancestral. Que os nossos ancestrais negros africanos, negras africanas, vieram trazidos para o Brasil na condição de escravos, escravizados. E a irreverência a essa ancestralidade que nossos elementos, eles são transformados, seja pela estética, seja através da cultura, seja na comida, mas numa perspectiva de reverenciamento. E isso muitas pessoas não têm ciência, não sabem do quanto isso é importante pra gente. Então é preciso ter cuidado, é preciso fortalecer sim, mas fortalecer com conteúdo, com tudo que ele carrega para dentro da cultura negro-africana. Poema Preta. Eu, mulher negra, nascida escrava, sem nação definida, sofri na carne, na alma e em todas as reentrâncias. A fúria humana, desumana, insana, que vocês talvez, espero, nunca tenham sentido, sintam, sentirão. Um pouco dessas marcas estão aqui, sob forma de palavras. Negra Anastácia. Negrícia. Seguindo, trilho meu caminho, outro nível, meu sonho indestrutível. Manhã cedo, cappuccino, som bom de ouvir, produzir, gravando mais um hino. Na humildade prossigo, sem pisar ninguém, por quem se acha já tá perdido. Vários que ficam iludidos, brigando por rap, querendo cash e ser conhecido. De passo em passo eu vim, pensando antes de agir. Minha meta é prosseguir, eu nunca desisti. De passo em passo eu vim, pensando antes de agir. Minha meta é prosseguir, eu nunca desisti. Minha mensagem não para, se tu me viu em silêncio, foi minha alma pedindo calma. Hey, na hora certa relaxa, emoção fala alto e as palavras logo se encaixam. Sem essa de hipocrisia, se tu me manda matilhas, domino ela e volto pra guerrilha. Não abalar meu destino, carrego fé em Deus pra sobreviver na ilha. E dos corre eu vim, do lado teus parceiros que acompanham sempre estão por mim. De não vai ter fim, aqueles que acreditam nossa luta sempre irão seguir. Te dou um toque sim, se tu não faz porra nenhuma, então não vem falar de mim. Tamo junto, preta, a caminhada nunca vai parar. De passo em passo eu vim, pensando antes de agir. Minha meta é prosseguir, eu nunca desisti. De passo em passo eu vim, pensando antes de agir. Minha meta é prosseguir, eu nunca desisti. Eu nunca desisti. Nunca desisti. Voltando com o programa Negrícia pela web rádio Porto do Capim. Já deu pra sacar que a mulherada aqui não pega leve, né? Então prepara os ouvidos que vem mais. Muitas pretas ainda não conseguem entender o quanto temos que batalhar para ter os mesmos direitos que as mulheres brancas têm por privilégios. Não desmerecendo sua luta, longe disso. Mas eu percebo que ainda precisam acordar para a estrutura de suas mentes em relação à nossa realidade. Outra coisa que até hoje permeia a rotina da mulher negra é a nossa aparência, começando pelo cabelo. Pessoas racistas começam a querer nos oprimir por comentários que não pedimos sobre nosso cabelo. Depois vem outros traços fenotípicos de nossa ancestralidade, como o nariz, o corpo e o mais falado, o bumbum. Sabemos que somos lindas e maravilhosas, graças à nossa genética, mas o corpo da mulher negra é explorado desde que o mundo é mundo, começando pela formação dessa nossa sociedade. Quando as negras escravizadas eram estupradas pelos senhores de engenho, mulheres indígenas forçadas a ter relações com seus colonizadores, e daí surgiu a sociedade
sociedade brasileira, que muita gente grita aos quatro ventos, cheio de orgulho. Nossa linda cultura diversificada, a falar da mistura. Só que se você pensar melhor, ela é baseada em estupro das nossas ancestrais. Vou trazer agora a fala de Érica Carpinã. Ela é baiana, ativista, e eu vou deixar que ela se apresente. Só tem preta empoderada nesse programa, ô delícia. Programa Negrícia. Negra sou, negra ficarei. Eu sou Érica Capinã, sou da LBL Bahia, que é a Liga Brasileira de Lésbicas e Mulheres Bissexuais Nacional, e eu faço parte da Seção Bahia. Estou atualmente coordenadora da Educação para a Diversidade da Secretaria Estadual de Educação. Para além de tudo isso, sou mulher, sou negra, bissexual, candomblessista, nordestina, feminista, ativista e educadora. Eu costumo dizer que o meu ativismo é pelo viés da educação. Então esse é um pouco do meu lugar de fala, de onde eu construo esse meu discurso. Falar de feminismo, a gente vai muito para o campo teórico, das ondas do feminismo e do feminismo da academia, mas assim, pensar no feminismo negro é pensar no nosso corpo, na nossa alma, na nossa expressão e na nossa ancestralidade. É pensar nas nossas ancestrais, é pensar em Dandara, em Acotirene, em Luísa Maim, em Luísa Bairros, Lélia Gonzalez e tantas outras mulheres negras que pavimentaram, né, como eu gosto de dizer sempre, pavimentaram o espaço para que hoje a gente estivesse aqui falando e tendo visibilidade. Então esse feminismo negro, para mim, Érica Capinã, que sou mulher, que tenho 33 anos, conheci o feminismo negro através da minha família. Não foi através da academia, não foi através da graduação em pedagogia, nem das duas especializações que eu fiz. Feminismo negro, para mim, vem da raiz da minha família, vem das minhas matriarcas, minha avó e minha mãe. Mulheres negras, arrimo de família, que tiveram que trabalhar para sustentar seus filhos. Então a minha avó, costureira, costurou para poder educar os 8 filhos. Minha mãe, auxiliar de enfermagem, teve que trabalhar o tempo todo em 3, 4 hospitais para educar os seus 3 filhos. Eu sou a caçula de 3 irmãos. Então o feminismo negro para mim nasce dessa raiz, da minha raiz familiar. O feminismo negro são as baianas de Acarajé, que todos os dias acordam cedo para ir para feira, para comprar o feijão, a cebola e o camarão e vão, né, para a luta, bater a massa e vender os bolinhos, né, de Acarajé. Feminismo negro para mim são as mães que deixam suas filhas nas creches ou seus filhos na creche e vão trabalhar e só vão ver seu filho às 18 horas. Feminismo negro para mim são as mulheres negras que deixam seus filhos com outras mulheres para cuidar dos filhos e das filhas das brancas. Então para mim tudo isso é feminismo negro. O feminismo negro representa para mim a força, a resistência e o legado de mulheres que sempre lutaram para ter a sua vida, para ter a sua visibilidade, porque que se a gente pensa na interseccionalidade dos marcadores sociais, a gente percebe que ser mulher e ser mulher branca nessa sociedade, como já dizia Lélia Gonzalez, você tem o machismo aí e a misoginia muito forte. Mas se você é mulher negra, nordestina, no meu caso baiana, você já tem a misoginia, o racismo, e aí você vai tendo os marcadores que vai te colocando rótulos e te colocando num determinado lugar na sociedade. Então o feminismo negro representa um divisor de águas no que tange minar as estruturas do patriarcado. Esse patriarcado que é branco e que é eurocêntrico significa minar também a estrutura da pirâmide social, onde a mulher negra se apresenta abaixo, né, bem abaixo, depois da mulher branca e depois do homem negro, e representa dar visibilidade à nossa mãe. E aí quando eu falo a nossa mãe, é a nossa mãe África, é o nosso continente, esse continente que é o berço da humanidade. Então também é pensar esse feminismo negro a partir dessa perspectiva da nossa raiz, do nosso lugar, de onde a gente veio, que é preciso a gente reconhecer as nossas raízes e o nosso lugar. E acredito que o feminismo negro, ele precisa cada vez mais ser levado para os espaços de diálogo. É preciso discutir sobre o feminismo e os feminismos, porque não existe apenas um único feminismo negro também, existe as correntes dos feminismos negros discutido dentro dos grupos de mulheres e dos movimentos de mulheres, mas é preciso discutir isso na escola. Quem é essa mulher negra, quais são as vertentes dessa
essa mulher negra. É preciso dar visibilidade não só aos homens negros que fizeram a nossa história, porque muito se fala em Zumbi, muito se fala em Abdias de Nascimento, mas pouco se fala em Dandara, em Acotirene, em Lélia Gonzalez, em Luísa Maim, em Luísa Barros. E então eu acredito que a gente precisa de fato dar uma visibilidade aos nossos corpos, dar uma visibilidade aos nossos escritos e às nossas falas, aquelas que escrevem poder publicizar os seus artigos, seus textos, aquelas que fazem intervenção cultural, poética, ou hip hop, ou a música, seja qual for o estilo da sua arte. Então o feminismo negro também precisa perpassar por esses meandros da arte, da cultura, da música, da escrita. Então isso também é fazer feminismo, isso também é fazer ativismo, entender a cultura e a arte como um vetor, como uma ferramenta também de minar as estruturas do patriarcalismo, da burguesia, do racismo e da misoginia. Com essa fala de rompimento de estrutura, desse racismo que é estrutural e estruturante, eu quero agradecer a oportunidade de estar falando um pouco de mim, um pouco do meu lugar de fala e como eu construo esse feminismo, que é através da educação, que é o espaço onde eu atuo e é o espaço onde eu venho tentado contribuir para que a gente tenha de fato uma educação que valorize as relações étnico-raciais, uma educação que de fato implemente a Lei 10.639, uma educação que fale da literatura negra e que fale da nossa história, e que a gente consiga de fato, com as nossas poucas ações, fazer as revoluções necessárias para que a gente tenha uma sociedade mais justa, uma sociedade onde o humano possa ser livre, onde a gente possa ser ser humano, onde a gente possa ter a liberdade de ser, de conviver com seu cabelo black, com seu cabelo dread ou com seu cabelo de chapinha, onde você possa conviver com seu torso, com a sua tiara, onde você possa conviver com seu vestido, mas também com seu short, e que a gente possa cada vez mais entender aquilo que Lélia Gonzalez nos disse, que o importante é procurar estar atento aos processos que estão ocorrendo dentro dessa sociedade, não só em relação ao negro ou em relação à mulher. Tem uma música que diz que é preciso estar atento e forte, e aí eu digo, é preciso estarmos atentas e fortes. Muito obrigada, uma axé da Bahia, um forte abraço para todos e todas. Obrigada, Andréa, pela oportunidade. Muito obrigada. Programa Negrícia. Negra sou, negra ficarei. A negra bonita, maluca atrevida. Um dia houve uma inauguração de um parque infantil, próximo da favela. Todo mundo foi. A certa altura, os adultos começaram a expulsar as crianças e a tomar conta das gangorras e balanços. Este é o tipo de animal com que eu tenho que viver. Eu os porei no meu diário, assim jamais serão esquecidos. Trecho do livro Quarto de Despejo, Carolina Maria de Jesus. Pude trazer nesse programa falas representativas de mulheres ativistas que convivo ou que convivi e são exemplos de mulheres negras a qual respeito e me espelho. Vivo aprendendo com elas e dou graças a cada encontro ou converso pelas redes sociais mesmo quando a gente não tem tempo. A vida hoje está bem corrida, né? Estamos encerrando essa edição de número 6 do programa Negrícia pela web rádio Porto do Capim. Se você gostou e quer dar alguma sugestão de pauta ou até crítica, me envie comentários na página Negrícia Programa de Rádio pelo Facebook. Tem que falar das músicas que foram tocadas nessa edição. A primeira, que foi Vó Mera, é uma cirandeira daqui de João Pessoa, em apresentação ilustre só para essa edição do Negrícia. Muito grata, vozinha. A música Quem Diz, da Cinta Liga Crew, um grupo feminino de rap aqui de João Pessoa. Pensei Passou, de Camila Rocha, também rapper daqui de João Pessoa. De Passo em Passo, de Preta Lange, rapper de João Pessoa. Mulher Afro-Nordestinas, que está tocando nesse momento, que também são meninas da Cinta Liga Crew. Todas artistas da Paraíba, que celeiro bom danado a gente tem aqui. Até a próxima, fui! Ultrapassando, estimulando, falando, amando, se superando, engravidando, questionando, amamentando, influenciando, apaziguando e menstruando, modificando, informando, formando, educando e se impondo. Mulher é ser assim, mas que mulher é ser assim. Mulher é ser assim, mas que mulher é ser assim. Eu sei que ser assim é
isso que assumi por mim, pra mim. Eu vou lutar pra ser feliz. Não importa quantas vezes vou recomeçar. Se preciso for, vou encarar. Cabeça erguida, como as mulheres da minha família. Tendo garra, energia, atitude e disciplina. A minha rima na ponta da língua. Caneta traça no papel a minha alforria. De pensamento, de comportamento, de autovalorização e reconhecimento. Eu levo tempo e o tempo aqui me leva. Vou cuidando com cautela da minha sequela. Postura que me firma na rima nordestina. Buscando alternativa, conheço quem me guia. Corro no dia a dia, mantenho a disciplina. Eu sinto a energia na hora da grafia. Pra mostrar que você não está só, tem voz. O poder maior de transformação tem voz. Pra você reconhecer o seu valor tem voz. Pra colar nessa ideia positiva, voz. Mulher é ser assim, mas que mulher é ser assim. Mulher é ser assim, mas que mulher Programa Negrícia. Não mexo só com a bunda, eu mexo com as mentes também.